Muito me alegro, caro Padre Luciano, pois que de agora em diante, esses nossos irmãos iniciados no itinerário da catequese crismal precisarão muito do seu apoio, assim como que do apoio de toda essa comunidade paroquial. Queira se assentar, por favor. O sacramento da Crisma é uma celebração repleta de sinais. E começamos agora, após a leitura do Santo Evangelho, com esse grande sinal, o sacerdote que apresenta ao bispo aqueles que percorreram o itinerário da catequese e agora chegando ao seu bom termo. O sacerdote o faz desta maneira para confirmar que ele está pastoreando em nome do bispo, em comunhão com o bispo. O sacramento da Crisma é próprio do bispo. Quem prepara é o padre, juntamente com os catequistas. O crescimento de vocês não foi simplesmente físico, da primeira Eucaristia até agora. Foi, sobretudo, espiritual. E quando o padre apresenta ao bispo os catecúmenos, ele quer dizer que vocês cresceram muito mais do que fisicamente, mas espiritualmente. Por isso, o sacramento da Crisma é chamado de sacramento da maturidade cristã. Quem não amadurece, quem não expressa essa docilidade e abertura ao dom do Espírito Santo, não pode estar intimamente configurado a Cristo Jesus. Pode até ter feito uma experiência de um certo conhecimento maior, tanto da palavra de Deus, quanto também da doutrina da Igreja Católica, mas isto não é suficiente. Vocês perceberam o que os dois apóstolos fizeram com Jesus hoje? Tomé e Filipe? Eles expressaram que não conheciam ainda suficientemente a identidade ou a essência de Jesus. Significa estar perto de Jesus, muitas vezes, não significa necessariamente conhecê-lo como de fato ele é e como ele de fato se revelou a nós. Mas antes de nós entrarmos no Santo Evangelho, mensagem muito rica, significativa, importante para vocês que vão receber nesta tarde a unção crismal. Começamos aqui pelo próprio Espírito Santo que está conduzindo a comunidade apostólica. Jesus foi para o Pai, derramou o Espírito Santo na comunidade apostólica, fazendo com que nascesse a igreja. Os apóstolos, olha a presença do Espírito Santo na vida deles, assistidos pelo Espírito Santo, eles saem em missão, obedecendo o mandato missionário de Jesus: ide pelo mundo, a todos levai o Evangelho, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles estão cumprindo esta ordem de Jesus. E eu estarei convosco até o fim dos tempos. E aí nós vamos ver os vários sinais da presença de Jesus. Olhemos aqui, os apóstolos, antes de investirem ou instituírem esses 7 homens de boa reputação, que vão ser diáconos, os primeiros diáconos da igreja, o que eles estão fazendo? Pregando o Evangelho. Por que estão fazendo? Porque viveram a experiência de Pentecostes. É o Espírito Santo que encorajou, sobretudo Paulo, para pregar nas sinagogas, Pedro e Paulo, que além de pregar para os judeus, vai pregar também para os pagãos, onde ele vai encontrar uma maior receptividade por parte dos pagãos na mensagem de Jesus. E Pedro, que era judeu, pregava, portanto, o Evangelho para os judeus, convertendo também alguns judeus, mostrando que o Messias que eles estavam esperando é o crucificado, ressuscitado. É aquele que morreu no madeiro da cruz, mas que venceu a morte. Ele vence o pecado e vence a morte, como nós cantamos em vários cantos do tempo da Páscoa. Um traço muito importante, antes de nós olharmos a instituição dos 7 diáconos e a necessidade que surge na igreja desses homens,
porque é o próprio Espírito que vai fazer suscitar esse ministério e vai escolher esses 7 homens, não são os apóstolos que escolhem. Assim também, quando nós temos as vocações na igreja, a igreja só confirma o chamado de Deus, através dos formadores, do bispo que ordena, mas quem chama, quem elege é o próprio Deus. A vocação nasce em Deus. O número dos discípulos tinha aumentado. Eu fico imaginando sempre Pedro, que nós vimos na primeira parte desse tempo pascal, o apostolado dele junto aos judeus, como ele conseguia converter tantas pessoas, um homem que não sabia nem ler o hebraico, que era uma língua mais refinada, ele falava mais o aramaico, que era um dialeto. Era um homem versado na arte de pescar. E o pescador era uma categoria muito simples na época de Jesus. Como ele conseguiu falar com tanta propriedade e converter muitos corações? Porque ele era dócil ao Espírito Santo e sabia que ele não estava falando por ele mesmo, como eu não estou falando por mim mesmo. É o Espírito Santo. Nós emprestamos a nossa inteligência e a nossa voz para o Espírito Santo falar através de nós. Aí ele faz os corações arderem. E é exatamente nesse coração que vai ardendo que nós nos tornamos discípulos missionários de Cristo Jesus. Por um amor que esse mesmo Espírito que age em nós suscita no nosso interior, que nós expressamos a Cristo e a igreja. Olha que bonito isso, né? O profeta Jeremias também colocou um certo obstáculo quando foi chamado por Deus. Não, eu não, por favor. Por que você não? Não, Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança, não sei balbuciar ainda as coisas de Deus, a palavra de Deus. No itinerário da catequese, vocês leram mais a Bíblia. Vocês rezaram mais. Vocês conheceram mais a doutrina da igreja. O que vai acontecer depois dessa tarde na vida de vocês? Ah, Dom Pedro, eu recebi a crisma, mas ainda não me sinto capaz de evangelizar o outro jovem que está fora da igreja, que está entrando no caminho da perdição, que não é o caminho apontado por Cristo Jesus, mediante a pergunta de Tomé. Muitas pessoas que estão desorientadas, que fazem a mesma pergunta que Tomé fez: que caminho é este? Que Jesus é este? Eu sei que muitos jovens depois falam: Dom Pedro, olha, eu postei umas fotos minhas da crisma, muitos dos meus colegas que estão no meu ciclo social, de amizade, eles perguntaram o que era aquele homem com chapéu na cabeça. O que vocês estavam fazendo na igreja? Por que você estava usando uma camisa diferente? Ah, porque nós fomos crismados. Crismados, o que é crisma? O que significa? Muitos não sabem. E são vocês que têm que responder. São vocês que têm que evangelizar. De maneira muito corajosa. Porque se Pedro, um simples pescador, conseguiu falar das coisas de Cristo aos homens e mulheres da sua época, por que vocês, que já têm uma instrução, que são letrados, que são experimentados e que são ungidos, não podem falar? Parece que esses apóstolos, num primeiro olhar, eles queriam ficar mais ociosos, né? Muitas vezes nós delegamos algumas coisas às pessoas na igreja e elas pensam que o padre ou o bispo são preguiçosos. Não é. É porque na igreja nós temos que diversificar os carismas, os ministérios, as funções, para que todos possam se sentir parte desse corpo místico. Os apóstolos não deixaram de fazer caridade por instituírem os 7 diáconos, mas eles instituíram para que eles pudessem atender as viúvas, os órfãos, se ocuparem da partilha do pão, atender os necessitados, os vulneráveis da época, como ainda hoje os diáconos são suscitados no interior da igreja. Nós não ordenamos diáconos nem permanentes nem transitórios para ficarem simplesmente ajudando o padre na missa no altar. Eles têm que ser responsáveis
pelo trabalho da caridade social, identificar o Cristo, pobre e sofredor, nos pobres e sofredores, nos mais necessitados. Enquanto isso, os apóstolos continuavam a converter corações pelo anúncio da palavra de Deus. Então nós temos aí a beleza de dois ministérios, né? Um que é a pregação da palavra de Deus e outro que era o servir aos mais frágeis e necessitados. Não que os apóstolos não fizeram caridade, fizeram. Mas a ocupação primeira deles é rezar e pregar a palavra de Deus, como hoje um sacerdote, o bispo tem que fazer. Ele tem que se ocupar no seu ministério dessas duas coisas: a fome e sede de Deus, a busca constante de Deus e a pregação da palavra de Deus, a evangelização. São duas coisas fundamentais. Se nós fizermos essas duas coisas, todo o nosso ministério será, sem dúvida alguma, muito fecundo no serviço a todas as pessoas. Olha, nós fazemos parte de uma nação, de um povo, de uma raça eleita, que são os filhos e filhas de Deus. Na segunda leitura, retirada da primeira carta de São Pedro, ele vai falar: vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino. Ah, Dom Pedro, então eu sou sacerdote também? Vocês são sacerdotes, fazem parte do sacerdócio comum, pelo batismo e pela crisma. Sacerdote, por que eu sou um sacerdote? Porque, como o nome está dizendo, eu recebo um sacrodote, um dom que vem do alto, o dom que é o Espírito Santo. E esse dom que vem do alto, quando eu e os dois padres estivermos aqui na frente, estendendo as mãos na direção das cabeças de vocês, nós vamos invocar 7 dons do Espírito Santo. Dom Pedro, desses 7, quanto eu vou receber? Não sei. A única coisa que eu posso dizer é que ninguém vai sair desta igreja hoje, os nossos catecúmenos, sem pelo menos um dom do Espírito. Mas será que eu vou ficar triste se o Espírito Santo me der, Dom Pedro, só um dom? Ou se ele me der 3, eu gostaria de receber os 7? Não se preocupem com isto. O mais importante do que saber se recebi 1, 3, 5 ou 7, é ter consciência de que recebi e multipliquei. A exemplo da parábola dos talentos. O que não pode acontecer comigo é eu receber o dom do Espírito Santo e trancafiar esse Espírito em mim. Viver uma preguiça espiritual, uma preguiça missionária, uma preguiça discipular, uma preguiça evangelizadora. Isso não cabe na escola de Jesus. Os que são preguiçosos, ociosos, porque o Espírito Santo vai nos desinstalando da nossa vontade, da nossa preguiça, da nossa letargia, e vai nos motivando a anunciar a palavra de Deus, porque há muitos jovens e adultos que gostariam de estar passando por essa experiência, mas que ainda não foram tocados, por falta muitas vezes do anúncio do Evangelho e do testemunho que muitas vezes vocês não dão diante deles. E é o que o mundo mais precisa hoje. Vamos começar pela primeira pergunta. Sabe o que Jesus está fazendo? Vou dizer para vocês. Ele está se despedindo nesse 14º capítulo de João. Por que está se despedindo, Dom Pedro? Porque ele vai voltar para o lugar de onde veio. O retorno de Jesus para o Pai confirma que ele veio do Pai, que ele é verdadeiramente o Messias. Não ficamos aí esperando um outro Messias, não tem não. Uma vez uma pessoa, eu estava dando um curso sobre reencarnação e ressurreição, aí uma pessoa perguntou assim: seu bispo, por que eu não posso acreditar que Deus vai me dar uma outra chance
se eu não viver bem esta vida? Eu respondi, porque não há uma outra vida além dessa, a não ser a vida eterna. Mas como é que o senhor pode dizer isso para mim? Você vai pegar a parábola do ricaço e do pobre Lázaro. O pobre Lázaro ficava mendigando à soleira da porta do ricaço, e o ricaço não se importava, era indiferente com aquele homem que passava muitas necessidades, o corpo todo ferido, e ainda dizia que ele disputava as migalhas que caíam da mesa do ricaço com os cachorrinhos, e os cachorrinhos ainda vinham lamber as feridas, as suas feridas do corpo. Olha que situação. Isso expressa a mais alta condição miserável do homem, porque não ter pão significa miséria. Ter pão e não ter outras coisas significa pobreza. Mas a miséria é aqueles que não têm nenhum pedaço de pão para comer. Mas quando os dois morrem, um é levado para o seio do pai Abraão e vai viver a alegria da eternidade. O ricaço que não se preocupou com esse pobre vai para um lugar de tormento, de sofrimento. Então ele fala: pai Abraão, peça a Lázaro que venha aqui para molhar a minha língua que está ressecada nesse fogo abrasador. Não, lembra-te que tu tiveste tudo na vida e Lázaro não teve nada. Então, pai Abraão, peça a Lázaro que vá aos meus irmãos e diga aos meus irmãos que eles não venham para esse lugar aqui de sofrimento. Não, eles têm a lei e os profetas, que é Jesus Cristo. Se não ouvem Jesus Cristo, ainda que fosse possível alguém passar daqui para lá, eles poderiam pensar que fosse um fantasma. Parece que Jesus é duro nessa resposta, né? Mas ele está dizendo que você teve toda a condição durante a vida. Vamos pegar uma outra imagem, na parábola das 10 virgens, 5 virgens previdentes e 5 imprevidentes. As 5 previdentes sempre compraram óleo para manter as lamparinas acesas, esperando o dia da vinda do esposo, que é o retorno do Senhor Jesus, que nós rezamos no credo. E de novo há de vir em sua glória, não sabemos quando. O importante é estar com a luz de Cristo acesa na nossa vida, como vocês daqui a pouco vão ficar segurando a luz de Cristo. 5 imprevidentes ouvem dizer: o esposo está chegando. Aquelas que estavam com as lamparinas acesas vão alegres ao encontro de Jesus. As outras 5, lamparinas apagadas, não puderam entrar, primeiro o encontro com o esposo, e nem tampouco entrar para a festa de núpcias, que significa a alegria daqueles que entram no reino dos céus, porque tiveram: pode me emprestar um pouquinho de óleo, porque a minha lamparina está apagada? Não, porque pode ser que não seja suficiente para nós, nem para vós. A resposta significa: vocês tiveram a vida inteira para construir, para comprar o óleo, para procurar a Deus, para crescerem espiritualmente. Agora que o Senhor Jesus está chegando, vocês tentam mudar de vida? Muitas vezes não dá tempo. Eu falo que a graça que nós estamos vivendo hoje, do terço dos homens na igreja, e olha que eu ia muito à igreja na década de 70, muitos de vocês não eram nem nascidos ainda. O que eu via era mais mulher na igreja. Ainda hoje tem mais mulher, né? Mas menos. Quase não via homem. Eu, quando era padre novo, no início dos anos 90, na primeira paróquia que eu fui trabalhar durante 3 anos, as mulheres cozinhavam, preparavam tudo para a festa do padroeiro, que era São Francisco. Eu falei: mas não tem homem nessa igreja? As senhoras carregando aquelas panelas de canjica grandonas, panelas de cachorro-quente. Era uma festa grande. No bairro onde eu trabalhava, tinha mais ou menos umas 50 mil pessoas. Nem toda Boa Esperança, né? Num bairro só onde eu trabalhava. O pátio da igreja ficava lotado. Eu falei: eu vou chamar os homens para a igreja. Eu perguntava às mulheres: vocês não têm marido, não? Eu falei: temos, mas eles não querem vir à igreja, não vêm à igreja. Eu falava: vocês são viúvas de marido vivo? Sim.
onde estão esses homens? Umas diziam, eles ficam tudo lá no campo de futebol, jogando partida de futebol. Eu falei, um dia eu vou visitá-los lá no campo de futebol, e fui. Padre, o senhor está por aqui? Sim, eu vim chamar vocês para participarem da missa, participarem da igreja. O que vocês ficam fazendo aqui? Amanhã, nós jogamos futebol a manhã toda. Eu falei, mas vocês não têm um horário para ir aqui? Não, porque depois do futebol nós queimamos uma carninha, tomamos um churrasco, tomamos uma cervejinha, e depois, quando nós chegamos em casa, já 3h30, 4 da tarde, cansado. Aí, eles ficam lá hibernando naqueles sofás, cheios de cerveja na barriga, almoçam. Quando a missa minha era às 18 horas, eles não tinham mais disposição para virem à missa. Eu falei, eu vim visitar vocês aqui no campo de futebol, vocês vão visitar, agora vão me visitar na igreja. E foi construindo uma amizade, um foi chamando o outro. Eu falei, olha, eu tenho um trabalho para vocês, que é a festa junina e a festa do padroeiro, uma em junho e outra em outubro. Eu vou precisar de vocês para montarem as barracas e carregarem panelas para as senhoras. Hoje nós temos a experiência do terço dos homens. Por que eu estou falando isso? Porque muitos homens achavam que a igreja não era lugar para os homens. Ou muitos só achavam que poderiam se voltar para a religião na terceira idade. Quando nós, hipoteticamente, estamos entrando numa fase de proximidade com o encontro com Deus. Mas às vezes não acontece. Hoje o terço dos homens, em Aparecida, o bispo estava lá na semana passada falando, consegue reunir mais de 70 homens, mostrando que a igreja também é para os homens. Então, muitas vezes nós vamos empurrando esse encontro com o Senhor, né? Nós não nos preparamos espiritualmente. Vigiai e orai, não sabei o dia e a hora. Primeira pergunta, olha, os apóstolos fazem uma pergunta, Jesus faz uma catequese, ele está prestes a, por isso daqui a alguns domingos, 2 domingos, a gente vai celebrar a ascensão do Senhor, e no último domingo, Pentecostes, ele volta para o Pai de onde veio. Vai nos deixar órfãos? Não, vai nos dar o dom do Espírito Santo. Mas que caminho é esse que Jesus está falando? Ele, caminho? Que lugar é esse? Tomé disse, Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como podemos conhecer esse caminho? Porque Jesus falou assim, não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim também, na casa do Pai há muitas moradas celestes. Lá onde está o pobre Lázaro, que não tendo nada na vida, só tinha Deus como tesouro da sua existência e foi premiado com o reino dos céus. É esse lugar que Jesus está falando. Muitos não sabiam nem da vida eterna, né? Não tinham certeza da vida eterna. Porque sobre a imortalidade da alma, muitos já conheciam. A alma é imortal. O corpo morre, mas a alma não morre. Mas para onde vai a alma depois da morte? A grande pergunta. Jesus decifra. É para o encontro com o Senhor. Como esse Senhor fala assim, eu podendo me reencarnar, seu bispo, Deus me dá uma chance de eu me purificar antes de eu ir para o encontro com Ele. Ele falou, meu irmão, não caia nessa não, meu amigo. Isso é doutrina que os homens criaram, mas não é revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E até porque na época de Jesus tinha a doutrina da reencarnação, mas ele não aceitava. Querem outro exemplo? Que é uma pergunta muito boa para vocês. Se vocês sabem dizer quem é Jesus, se alguém perguntar. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. Aí Jesus se vira para os apóstolos e fala, mas vós, vocês que são os meus discípulos, o que estão dizendo? O que vocês dizem quem eu sou? Quem eu sou para vocês? Pedro toma a palavra e diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas Jesus fala, você não respondeu isso por você não, Pedro. Você é um simples pescador. Lembra-te disso, da sua origem humilde. Quem respondeu por você foi o Espírito Santo. Pedro então recebe as chaves. Já que você respondeu,
vai anunciar ao mundo quem sou eu. O crismando não pode sair da igreja crismado sem saber quem é Jesus. E se alguém tentar colocar alguma teoria, porque o crismando tem que ser uma pessoa que se aprofundou na fé, não vai seguir falsas doutrinas, como a comunidade de João, muitos seguiam falsas doutrinas. Os homens apresentam muitos caminhos. Uma vez uma sobrinha minha estava namorando um rapaz de outra igreja. Eu falei, você é tão católica? Sempre pensou em namorar um católico? Está namorando uma pessoa de outra denominação religiosa? Ah, tá tudo bem. Todos eles falam da palavra de Deus, todos eles falam de Jesus Cristo. Eu falei, se falam na mesma palavra de Deus, o mesmo Jesus, para que se dividir? Basta manter-se unido. Mas como fala? Porque foi apresentado um caminho, ela estava quase entrando no outro caminho. Falei, pergunta ao rapaz como é o nome da igreja e quem fundou a igreja dele. Ah, foi um fundador norte-americano chamado tal. Falei, então, quem fundou a tua igreja? Como é o nome do fundador? Ele nasceu onde? É Jesus Cristo, diferença aí. Jesus sabia que, olha, domingo passado vocês participaram da missa, Jesus sabia que havia maus pastores, ele chamava esses até de ladrões, assaltantes, uma expressão forte, né? Mas vieram muitos dizendo, sou eu, mas não sou eu. As ovelhas precisam do bom pastor, conhecem a voz do bom pastor, e hoje Jesus fala, olha, eu sou o caminho. Mas vocês podem seguir outro Jesus aí, porque tem muitos caminhos. Eu sou a verdade. Tem muitas verdades. Quando Pilatos pergunta a Jesus, o que é a verdade? Jesus responde, não, fique em silêncio. Ele sabia que era a verdade do Pai encarnado. Ele não tinha tempo naquele momento ali, de fazer uma catequese com Pilatos, que tinha uma formação romana, tinha uma religião politeísta romana, acreditava em vários deuses. Jesus prefere ficar em silêncio, porque ele estava diante da verdade e não reconhecia a verdade. E a vida, ele quer dizer, é o sentido da vida. Quantas pessoas vivem a vida, mas sem sentido, né? Aquela pessoa meio que insossa, insípida. Tem uma peça teatral que diz assim, não sou feliz, mas tenho marido. É um tema muito sugestivo, né? Aí como eu comecei a meditar o tema dessa peça, já saiu de cartaz, ficou muito tempo no Rio e em São Paulo. É verdade, a pessoa falou assim, olha, eu não encontro sentido na minha vida matrimonial, mas eu tenho marido, ou seja, ter um marido é uma coisa, tem sentido ter um marido, tem sentido ter a vida matrimonial? Se você diz, não sou feliz, mas tenho um marido, a vida que Jesus está oferecendo é uma vida de alegria, de felicidade, dotada de sentido. Você fala, eu sou feliz porque tenho marido. Eu sou feliz porque me realizei na vocação matrimonial. Eu sou feliz porque me realizei na vocação como diácono. Eu sou feliz porque me realizei na vocação como padre ou como bispo. É isso que Jesus quer, não é? E às vezes as pessoas ficam procurando um subterfúgio, como uma jovem, eu sou católica. Um tempo eu estudei na Alemanha, e uma jovem que era catequista, junto com a minha irmã, na minha paróquia de origem, ainda hoje está morando lá, tem filho, tudo, casado com um alemão, fui visitá-la lá, olha, quero dizer a você que, agora eu não me confesso mais com o padre não, aqui na Alemanha descobri que não vale a pena confessar com o padre. E por quê? Porque os padres são todos pecadores. Eu falei, você vai à missa? Vou de vez em quando, agora falo com Deus diretamente, me confesso diretamente com Deus. Eu falei, o que Deus fala para você, quando você fala dos pecados? Que orientação Ele dá à sua vida? Que penitência Ele lhe dá?
Como é que ele faz a fórmula da absolvição? Como se ela tivesse assim: eu agora vivo na Europa, tenho outras ideias, encontrei outros caminhos. Olha outros caminhos aí, ó. Eu vou diretamente a Deus, eu peço perdão diretamente a Deus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É o que Jesus chama a atenção aqui de Tomé. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí depois vem o outro discípulo, depois dessa resposta de Tomé, aí vem Filipe, segunda pergunta que provoca uma catequese. Por isso a gente tem que pensar, hein? Humildade. Não saiamos daqui pensando que a gente sabe tudo da religião. Quanto mais a gente vai vivendo, buscando a Deus, mais nós vamos conhecendo coisas de Deus. Porque cada vez que eu pego o mesmo texto bíblico, eu falo uma coisa nova desse texto. Mas o Espírito Santo me suscita. Gente, a palavra de Deus é tão rica. Você fala daquele texto, tem sempre coisa a falar. Porque é a palavra de Deus, que é eterna, rica. Então, como é que você está transitando? Você é um super-homem. Sabe por que você é um super-homem? Fala, você não vai à igreja, não? Olha, como é que Jesus, sendo judeu, ele tinha necessidade de ir na sinagoga e anualmente iria a Jerusalém celebrar a Páscoa? Ele fazia todo o rito judaico. Então, se você não precisa da igreja, não precisa dos sacramentos, não precisa ouvir a palavra de Deus, se nutrir dela, então você é um super-homem, meu amigo. É mais do que Jesus Cristo, que era o Filho de Deus e procurava a sinagoga, o templo. Ele ouvia a palavra de Deus, ele entrava na sinagoga no templo para rezar. Tanto é que quando ele percebe que estão fazendo do templo um lugar de comércio, é a única vez que a gente vê Jesus meio violento, né? Irritado. Ele pega o chicote, bota para quebrar, derruba aquelas bancas todas. Saiam daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Estão profanando o lugar que é da oração, da palavra de Deus. Imagina se um padre visse isso dentro da igreja e fizesse isso, né? Uma vez eu vivi uma experiência semelhante a essa. Tinha uma mulher de Umbanda, no meio da igreja assim, me lembro como se fosse ontem, eu estava pregando. Enquanto eu pregava, eu vi ela sentada fazendo passe com uma espada de São Jorge no menino. E depois eu vi que ela veio na fila da comunhão. Aí quando ela veio na fila da comunhão, eu vi que ela estava com guia de Umbanda no pescoço. Falei, olha, a senhora não pode tomar a comunhão, porque a senhora não faz parte. E ainda, além disso, eu vi a senhora fazendo passe no menino lá atrás. Ela voltou para o lugar dela. Quando eu terminei a missa, eu vi ela fazendo um passe em outra pessoa. Aí eu fui na sacristia, tirei os paramentos, eu fui em cima dela. Respeita a casa de Deus. A senhora tem o seu espaço religioso para fazer isso, que não é aqui. Mas eu fiz por zelo a casa de Deus. Foi a única vez nesses 33 anos de padre que eu fui firme demais com uma pessoa como nunca, para fazer com que ela respeitasse. Ela saiu dizendo, Deus que me perdoe, mas nesta igreja aqui eu nunca mais piso. Ora, pisar na igreja de Cristo para fazer essas coisas, sem que você se converta, é melhor que não pise mesmo, né? Segunda pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai e basta. Filipe. Eu digo nessa passagem que Filipe era mais amigo do cavalo do que amigo de Jesus Cristo. As pessoas falam, por que esse bicho fala assim? Porque Filipe, filos, ripos, do grego significa o amigo do cavalo. Quem se chama Filipe aqui? Não tem ninguém. Opa, tem um, dois, dois. O meu sobrinho também se chama Filipe. De vez em quando eu brinco com ele, eu falo assim, vem cá, amigo do cavalo. Ele já sabe que eu estou chamando o significado do nome dele, né? Ele é mais amigo do cavalo do que Jesus. Se eu fosse amigo de Jesus, ele não fazia essa pergunta para Jesus. Mostra-nos o Pai, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Como é que nós conhecemos uma pessoa?
pelas palavras e pelas ações. Aí Jesus chama a atenção: as palavras que eu falo revelam que eu vim do Pai, as obras que eu faço revelam que eu vim do Pai. O ser de Jesus, ele é tão Deus quanto Deus Pai é Deus. Como é que você pede para mostrar o Pai, Filipe? Quem pode fazer milagre? O judeu sabia disso. Por isso os leprosos, quando eram curados, eles tinham que ir para os sacerdotes. Era aquele que dava a carta de liberação, porque não tinha cura. Hoje a lepra tem cura. Tem um sacerdote na minha diocese de origem, que saiu do meu bairro também. Ele morou num hospital de hanseníase durante muito tempo. Ele ainda tem as marcas da lepra no corpo dele. Ele ficou curado. Mas você sabe que ele se sentiu tocado, porque ele vivia no leprosário de uma irmandade católica. O padre celebrava a missa todo dia, e ele sentiu o chamado de Deus para a vocação sacerdotal, numa dessas missas. E aí quando o bispo foi lá no leprosário celebrar, ele falou assim: seu bispo, eu estou curado, tenho as marcas no meu corpo, eu quero ser padre, como é que eu faço para entrar para o seminário? Entrou para o seminário e é padre até hoje. Um leproso curado. Mas na época de Jesus não tinha cura. Quando o leproso era curado, todos reconheciam que era uma ação de Deus direta na vida dele. Aí é um milagre. E Jesus não curou os leprosos? Qual é o homem que cura leproso? Ninguém. Eliseu curou Naamã, um sírio, mas porque ele era o profeta de Deus, e ele sabia que era Deus que curou através dele, né? Então vocês não estão vendo Jesus pregar, Jesus expulsar os demônios, Jesus curar os enfermos? Vocês não estão vendo a palavra de Jesus ensinando, instaurando o reino de Deus e as obras que ele faz? Como é que a pessoa pode perguntar quem é Jesus? E quem acreditar que Jesus é verdadeiramente Filho de Deus, vai fazer as mesmas obras que Jesus. Olha, assim vou encerrar. A gente fica até assim, lisonjeado, né? Um casal estava há mais de 5 anos tentando ter filho, engravidar, e não engravidavam. Quando eu cheguei em 2015, mas foi no início de 2016, celebrando uma missa na catedral, eles vieram falar comigo: sou padre, eu sou bispo, eu não sei mais o que fazer. Nós já fomos para os Estados Unidos, já fomos para a Europa, temos condição financeira boa, tentamos vários tratamentos, e estamos aí 6, 7 anos tentando engravidar e não conseguimos. Eu falei: o que vocês querem que eu faça por você? Não, eu quero que o senhor dê uma bênção para a gente. Eu dei a bênção. Quando eu terminei de dar a bênção, eu falei assim: olha, eu ouvi aqui a história que o Dom Otton gostava muito de criança. Ele veio do Rio de Janeiro como eu, e tem a cripta dele aqui embaixo. Eu peço que vocês passem lá e rezem, pedindo essa graça de Deus por intercessão de Dom Otton. Quem sabe vocês conseguem essa... E foram lá na cripta da catedral. Um ano e pouco depois, vem aquele casal: sou bispo, numa celebração que estava na catedral, o senhor lembra da gente? Eu falei: não coloque a memória do bispo em prova. Não, somos aquele casal que não conseguimos engravidar, o senhor deu a bênção. Eu me lembro, pedi para vocês. Nós fomos lá, recebemos a bênção do Senhor, fomos rezar na cripta, e aí, nasceu um menino lindo. Aqui o milagre de Deus. Olha aí, como é que Deus realiza proeza através de nós, que somos pobres criaturas, né? Eu imagino, por isso eu falei o encantamento de Pedro. Vocês acreditam que Pedro não só curou 2 paralíticos depois da ressurreição de Jesus, como ele conseguiu ressuscitar uma menina chamada Talita? Eu acho que dos apóstolos, o mais configurado. Então, ele sentia a presença de Cristo na missão.
Aí ele certamente entendeu por que Jesus deu a chave do reino para ele, a chave da igreja. Eu acho que deve ser uma emoção. Imagina só um homem simples como Pedro ressuscitar uma menina. Jesus podia fazer isso como ele fez com Lázaro. Lázaro, venha para fora, depois de 4 dias, morto. E vem ele com os panos mortuários. Todos sabiam que Lázaro tinha morrido, né? E a raiva deles contra Jesus, ai que perseguiram Jesus mesmo até a morte. Tinha que morrer, né? Não tinha jeito. Meus queridos crismandos, sintam a alegria da fé de vocês, da igreja de vocês. Anunciam Cristo. Não, vocês só vão ser instrumentos dele. Apontem um caminho que Tomé perguntou a Jesus. Mostrem o Pai. Mas não, Pedro, como é que eu vou mostrar o Pai? Crisma Cristo. Vocês são crismados porque são configurados a Cristo, para serem imagem de Cristo. As pessoas têm que ver Cristo em vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.